Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Berton do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom galera, vamos para as notícias aqui de hoje, né? O Wagner vai dar umas atualizações sobre como está andando as negociações no Santos, tá? A gente vai discutir aí com alguns jogadores que o Santos ainda está interessado, como já falamos em outros vídeos, né? E bora ver o que ele falou um trecho. Se vocês quiserem assistir o vídeo completo, tá lá no canal dele, tá? E antes, galera, vou pedir para vocês também se inscreverem no canal Fantástico News, curtir, comentar, tô sempre respondendo vocês, tá bom? E se quiserem apoiar o canal, tá escrito aqui em cima, né? Seja membro do canal também. Bora ver? Outro dia pode estar de outro até que haja uma definição ou para ser concretizada ou para não ser. Hoje, nesta segunda-feira, eu perguntei a um membro do Comitê de Gestão do Santos, perguntei, por favor, me esclareça como é que está a situação do Brian Rodrigues e também do Mike. Houve evolução? Vocês conversaram já, voltaram a conversar já com o pessoal do Mike? O Palmeiras já foi eliminado na semana passada do Mundial de Clubes. Hoje, nesta segunda-feira, já tem alguma informação diferente, nova, para que a gente possa passar para o torcedor? Eu falei isso hoje com um membro do Comitê de Gestão do Santos. Não foi com o presidente Marcelo Teixeira, foi com outra pessoa. Mas é membro do Comitê de Gestão do Santos. Lembrando que o Comitê de Gestão do Santos é formado pelo presidente, pelo vice e por mais 3 integrantes. E o que essa pessoa do Comitê de Gestão do Santos me disse? Wagner, sim, voltamos a falar no final de semana já com o staff do Mike. Vou falar primeiro sobre o Mike. Lembra que o Santos já estava interessado nele, né? Mas como ele estava concentrado com o Palmeiras no Super Mundial, né? Então ele não abriu conversas porque estava concentrado lá no campeonato. É agora que voltou, as conversas voltaram. E o que eu posso te dizer nesta segunda-feira é que está muito difícil. A questão financeira está atrapalhando neste momento. Não dá para dizer hoje que o Mike está próximo do Santos. Pelo contrário, depois dessa retomada, os valores aumentaram. O Mike quer bastante dinheiro, não quer abrir mão do salário que ele ganha do Palmeiras. A ideia do Santos era diminuir o que ele ganha lá do Palmeiras. Perguntei a ele qual é o salário do Mike no Palmeiras, porque eu não sei. Ele não quis me dizer, mas disse que é muito alto e que o staff do jogador, além de querer manter muito alto, né, galera? Já sabe, né? 1 milhão para cima, né? O salário, ele quer fazer um contrato mais longo do que o Santos esperava fazer. O Santos esperava fazer um contrato com o Mike no máximo até o final de 2026, a exemplo do que aconteceu com o Ilharão, e dando aí metas, né? Se ele atingisse as metas, o Santos renovaria o contrato. Sabe qual é o problema, rapaziada? Os caras querem ganhar tipo 1,5 milhão. O cara sabe. Mano, a gente que não é do mundo do futebol, não vive lá dentro, mas os caras têm a empresário para orientar eles. Meu, é nítido, é óbvio, cara. Não dá pra o Santos, Corinthians, São Paulo, que seja, cara, competir financeiramente com o Palmeiras, cara. Não dá, os caras pagam 1 milhão, 1,5 milhão, o cara fica no banco. Você vê o vídeo que eu falei do Veiga? O Veiga ganhou 1,7 milhão e hoje é a terceira opção do banco. Acho que lá deve ser pouquíssimos jogadores que ganham menos de 1 milhão. Tô falando nem do titular, tô falando dos reservas mesmo. Sabe? Porque não tem como competir com os caras. Então o cara prefere ficar lá ganhando, mesmo que ele é reserva, ele prefere ficar lá ganhando o salário dele, o cara não quer mesmo o salário dele. E querendo ou não, né pessoal, o Palmeiras não atrai salário. Ele sabe que não, o risco, querendo ou não, sabe, ó, aqui você vai continuar ganhando até pelo menos o final do seu contrato, que você já ganha, e você sabe que não vai ter salário atrasado. Que é a verdade, o Palmeiras não atrasa salário, nunca atrasou, assim, depois que o time se reestruturou, se inovou tudo, nunca mais aconteceu isso, pelo menos salário, interno na justiça, você não vê mais isso acontecer, e querendo não dá pra bater de frente, mas também os caras sabem que se eles quiserem jogar, não só no Santos, se quiser jogar no Grêmio, se quiser jogar no São Paulo, se quiser jogar no Vasco, eles sabem que vão ter que abrir mão de salário, senão fique lá mesmo, reserva, tá? E não, porque esses clubes não tem como bater de frente. Meu, o Palmeiras acabou de vir de uma competição internacional, voltou com mais de 200 milhões pro bolso, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, e a gente sabe que ele vai passar de mais fases, vai ganhar mais premiação, mais jogos na televisão, sabe? Vai receber ainda uma bolada do Estevão que acabou de sair, então não tem como, os caras têm muito caixa, então só se realmente o cara querer, entendeu?
Não sei o que vocês acham, galera. Coloca aí nos comentários, tá? E vamos continuar aqui. Se você assumir... Aí, antes de continuar isso também, outra coisa, os jogadores não querem ceder. E até entendo também, galera. Isso é até o nosso trabalho também. Você não vai querer sair do seu trabalho para ganhar menos em outro lugar. A não ser que você esteja muito insatisfeito naquele lugar. E o outro lugar que você vá, seja um clima bom, seja aquilo que você gosta de fazer. Porque senão você não vai abrir mão. Eu até entendo o cara também não querer abrir mão, entendeu? E se ele tá num lugar que realmente... uma coisa ele tá ganhando essa grana num time que não paga em dia, tal, ele tem problema de salário. Tipo o Memphis lá no Corinthians, entendeu? Agora uma coisa ele sabe que no Palmeiras não vai ter esse problema. É muito alto pro Mike, não o está utilizando, mas não seria aí o mais complicado. Hoje, no momento importante para o Santos é conseguir aí o acordo com o staff do jogador. No caso do Brian Rodrigues é exatamente o contrário. O Santos já se entendeu com o Brian Rodrigues. O Brian já já teria acertado os valores e o tempo de contrato com o Santos. O Brian Rodrigues é um jogador mais jovem, tem 25 anos. O Santos não teria problema de fazer um contrato longo com ele. O salário do Brian Rodrigues também não seria nenhum absurdo, pelo que me contaram. Se enquadra dentro da política salarial hoje que o Santos quer adotar daqui para frente. Então, isso não é problema. O problema é dar a compensação que o América do México quer para liberar o Brian Rodrigues. O Santos ofereceu jogadores, o Santos tentou fazer uma troca com o América do México, que tem contrato com o jogador ainda, se eu não me engano, até meados de 2026. Tem mais um ano de contrato no mínimo, se eu não me engano. Mas enfim, o América do México não aceitou ainda as condições do Santos. O Santos ofereceu jogadores, o Santos quis contratar o jogador por empréstimo, também não foi aceito pelo América. O América quer negociar o jogador, mas quer negociar em definitivo e quer dinheiro, pelo que eu estou entendendo. É isso, rapaziada. Então o Brian Rodrigues, ao contrário do Mike, ele devia ganhar mais no América. E aí, entre aquilo que eu falei antes, ele sabe, não que ele não deve saber tanto, mas o empresário dele deve ter estudado isso. Óbvio que o Santos financeiramente não é um clube igual ao América. Sabemos que os clubes mexicanos pagam bem e tal, mas ele tem a vontade de jogar no Santos, ele tem a vontade de atuar ao lado do Neymar, então, e tem vontade de atuar no futebol brasileiro. Então, isso, cara, eu aceito. Então o cara acaba cedendo, porque ele ainda tem 25 anos, ele ainda, quem sabe se ele despontar no Santos, igual o Roleiser. O futebol brasileiro tem muito mais vitrine para ele ir para a Europa do que o futebol mexicano. Porque o futebol mexicano, o cara tem que se destacar muito no futebol mexicano para ir direto para a Europa. Que geralmente vai para os Estados Unidos. Mas agora o futebol brasileiro não. Se o cara se destacar, ele vai para a Europa. Se não for para a Europa, ou é por causa de idade, mas ainda 25 anos você ainda consegue pegar uns clubes da Europa ali de segundo escalão, ou de um futebol português, futebol turco, ou futebol até da Espanha, tudo, mas um time em Sevilha, um time da França, Olympique de Marseille, sabe, igual o Gerson foi aquela vez. Então é isso, rapaziada. Então vamos ver agora os acertos com o Santos com o América. O Santos tentou negociar, o jogador não conseguiu, ele quer dinheiro, e vamos ver quanto o América pretende querer, e quem sabe aí o Santos consegue um acordo, tá? Mas entre Santos e Brian Rodrigues tá tudo acordado, tá? E o Wagner Frederico conta mais novidades aí, se vocês quiserem ver, tá no canal dele completo, tá? E a gente vai para a próxima notícia. Próxima notícia, galera, é sobre o jogo do Santos, tá? Só para avisar que o Santos e Desportiva, né? Sabemos que o Santos e o Palmeiras foi adiado. Então o Santos marcou um amistoso quinta-feira contra o Desportiva Ferroviária, lá de... Não é a Ferroviária aqui de Araraquara, tá, galera? É de Espírito Santo, tá? Então seria uma partida amistosa pela Vitória Cup, disputada nessa quinta em Cariacica, né? Então... E só para saber que os ingressos estão no valor de R$200 inteira e R$100 meia entrada, tá? E para quem não sabe, galera, esse jogo vai ser transmitido no YouTube, tá? Lá no canal Gold. Se só vocês colocarem canal Gold lá no YouTube, é de graça, o jogo vai ser. E a gente vai conseguir acompanhar um jogo quinta-feira, tá bom? E é isso, o jogo é quinta-feira às 8 da noite. E vamos conferir esse amistoso, já que não temos jogos do Campeonato Brasileiro do Santos esse final de semana, né? E agora, entrando no Campeonato Brasileiro, galera,
já que não teve Santos, uma notícia ruim, eu acho, tá? Já que o Santos e Palmeiras foi adiado, então o Roleiser, Schmidt e Sherman, principalmente o Roleiser, né, galera? Vão cumprir suspensão contra o Flamengo. Então, se tivesse o jogo do Santos contra o Palmeiras, o Santos já devia estar treinando sem o Roleiser no time titular, já pensando no clássico. Agora o Santos ele ia voltar contra o Flamengo. Agora ele não vai voltar, porque vai cumprir a suspensão que ele tomou lá, o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza, antes da parada, e não vai jogar contra o Flamengo. Então é uma perca gigantesca, né, galera? Gigantesca para esse jogo contra o Flamengo, né? Porque o Santos ia enfrentar, querendo ou não, os dois melhores times do Brasil, sequencialmente, mas contra o Palmeiras a gente já sabia disso, então o Santos já se preparou para esse jogo sem o Roleiser. Agora com esse adiantamento, o Santos vai ter que se preparar contra o Flamengo sem ele, né? Então ele só vai voltar na próxima partida contra o Mirassol, lá em Mirassol, tá? Então vamos ver quem vai atuar no lugar dele. Beleza, galera? E o Sherman também não vai atuar, mas já vinha sendo pouco aproveitado. E o Schmidt também está suspenso, também já era um reserva, né? Mas é isso, galera. Por enquanto as notícias foram essas, tá? E quem volta é o Neymar, né? O Neymar volta de suspensão, que ele foi expulso contra o Botafogo, não atuou contra o Fortaleza e volta nesse jogo aí que voltaria contra o Palmeiras e agora automaticamente volta contra o Flamengo, tá? Porque cumpriu a suspensão de qualquer forma. Beleza, galera? Não se esqueçam de curtir o canal Fantástico News, tá bom? Se vocês quiserem ver as notícias também tem aqui no Diário do Peixe, mais notícias também sobre o Santos. Se vocês quiserem também acompanhar o vídeo completo lá no canal do Wagner, não se esqueçam de se inscrever no canal Fantástico News, beleza? E curtir, comentar e apoiar o canal aí. Beleza, galera? Obrigado e até o próximo vídeo.